Foi perguntado para mim, por que que outras pessoas que não são criadoras, por que que eles não podem participar de todos os eventos e todas as meditações? Para entender por quê, vamos explicar um pouquinho o que é Kriya Yoga e por que que a técnica e a prática é preciosa e quais são as instruções que têm os nossos gurus. Lembra sempre, quem é o verdadeiro guru? Deus. Ele é o guru. E ele passa técnica, filosofia, etc., para uma pessoa viva que pode chegar e compartilhar e ajudar as pessoas a crescer espiritualmente. Para vocês entenderem, quando isso é passado para o guru tem que ter, ou tem o dever de cuidar muito bem dessa preciosidade de uma prática. Não é só espalhar assim para todo mundo. Ele tem esse dever. Senão, o próprio guru vai ser cobrado. Então, por isso que é feito em certas maneiras. Na época de Babaji, que vocês já estudaram bastante sobre os gurus, época de Babaji, quando Babaji iniciou Lahiri Mahasaya, era para Lahiri Mahasaya passar só para algumas pessoas a prática de Kriya Yoga. E só por causa do pedido e desejo sincero de Lahiri Mahasaya, que ele pediu ao Guru, falou, por favor, deixa iniciar qualquer pessoa que mostra uma certa sinceridade para aprender as técnicas. Porque antes, Kriya Yoga era só passado para as pessoas que passaram muita austeridade de muitos anos depois que eles poderiam ser iniciados em Kriya Yoga. Mas pelo desejo de Lahiri Mahasaya e a bondade do guru dele, que era o Babaji, que Babaji concedeu para Lahiri Mahasaya, falou, tá bom, já que você pediu, você pode passar Kriya Yoga para qualquer pessoa sincera. Então, Lahiri Mahasaya fez. Interessante nossa linhagem, já falamos várias vezes, você pode ver aqui, você tem pessoas que são chefes de família, você tem pessoas que são monges, não importa. Mas quem chega a Kriya Yoga é para chegar uma pessoa com alguma sinceridade de aprender as técnicas e praticar. Vocês que estão iniciados, vocês sabem que vocês fazem várias promessas. A primeira promessa é que você vai praticar pelo menos 2 vezes ao dia, conforme sua possibilidade. Isso que Lahiri Mahasaya colocou. Fazemos três promessas, não? Nós vamos prometer e vai praticar. Não adianta só aprender, não vou praticar. Não, tem que praticar. A segunda coisa, não vai divulgar as técnicas de Kriya Yoga, porque é precioso. E a terceira é que você também vai ajudar os outros, vai ajudar a organização e o trabalho dos mestres. Então, conforme sua possibilidade, querendo trazer umas flores para o altar, querendo passar um panfleto para um evento, qualquer coisa. Você também quer ajudar os outros. E assim a gente vai participando. Mas a primeira coisa é que você vai praticar. Por isso que essa técnica é vista assim pelos gurus. Uma preciosidade que é passado para algumas pessoas, e essa pessoa tem que ser um exemplo de Kriya Yoga. No dia a dia. Hoje em dia,
O nosso mestre de Google tem 1000 técnicas e todo mundo pratica 1000 coisas. Ah, vou fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, quem sabe vou misturar. Isso não é digno para Kriya Yoga. Quando a gente começa nosso caminho espiritual, é absolutamente normal a gente querer ver várias coisas. Mas quando você chega a um caminho sério, que nem isso, você pega firme. Pega firme. Vai praticando direitinho. E daí a gente vai adquirindo uma maturidade em nossa prática. Na prática de Kriya, já falamos várias vezes, eu só vou repetir uma coisa. Conforme Patanjali, nas Yoga Sutras, ele fala o que é Kriya Yoga. Ele não menciona nenhuma outra yoga, mas ele menciona Kriya Yoga. No segundo capítulo, primeiro verso, ele fala Tapaha, Svadhyaya, Ishvara Pranidhanani, Kriya Yoga. Nessa frase simples, ele está dizendo que Kriya Yoga é Tapaha. Tapaha significa disciplina. Você tem que praticar com uma certa disciplina, tem que criar sua disciplina. Se você fala, tem gente que fala, não dá para praticar de manhã. Fala, acorda um pouquinho mais cedo. Faz alguma coisa, mas faz. Comece teu dia com Deus e os gurus. Mas cria uma disciplina sua. Disciplina. O segundo é Svadhyaya, significa autoestudo. Autoestudo. A grande pergunta é quem sou eu? É a base de tudo, mas você também está se estudando. Como é que está meu comportamento? Como é que está sendo meu jeito de ser com as outras pessoas? Por que eu sempre busco esse tipo de amigos ou essas coisas? Será que está me levando para frente ou não? Quer dizer, requer esse autoanálise nosso, para nunca ser uma coisa automática. O próprio Lahiri Mahasaya, ele escrevia, depois de cada meditação, ele pegava, criava um diário e anotava os resultados. Não só de falar, eu fiz tanto isso, tanto aquilo, mas, qual foi o resultado de minha prática hoje? Hoje a prática não foi muito bom. Minha mente estava muito por aí. Eu não conquistei tão fácil os pensamentos. Outra vez, não. Agora sim. Agora estou controlando bem minha mente. E ele escrevia, ele anotava. A autocrítica. Como é que foi cada prática minha, cada vez? Porque ele via isso da maneira como os gurus falam que Kriya Yoga é uma ciência. É uma ciência, a gente deve aproximar como uma ciência. Um cientista faz o experimento e depois analisa quais são os resultados. Próxima vez vou fazer assim, vou fazer assim. Nós temos que fazer isso com nossa prática. E a terceira coisa, e conforme Gurudev, o mais importante, é Ishvara Pranidhanani. Isso é amor e devoção ao divino. Se a gente não pratica com amor, o que adianta tudo isso? Eu sempre falo que uma meditação nossa é nossa busca ao amado. O divino é o nosso amado. É o pai, é a mãe. É a nossa origem, nosso destino. E a gente está querendo o quê? Querendo união. O que é yoga? Yoga é união. Então, a gente está indo em direção do amado. E o próprio divino está aí falando, vem filha, vem, estou aqui. Na Jnana Sankalini Tantra, um grande texto sagrado, fala que o guru vem com uma iniciação, ele também está oferecendo um tesouro espiritual para o discípulo. Um tesouro espiritual. Está falando, tem isso, filho. Tem tudo isso. Cabe a gente saber como pegar,
como incorporar em nossa vida, em nosso dia a dia. Mas está assim, com as mãos abertas. Quem é mais sério, para praticar direitinho, está alcançando isso. Mas está lá. Está lá. Uma recomendação para vocês que estão praticando. Lembra que a medida de sua prática é entendido na maneira que você aplica sua disciplina, autoanálise e amor. Sempre usa esses três como sua guia. Como é que eu estou praticando? Estou praticando com amor? Qual é o resultado de minha prática? Estou disciplinado? Não precisa alguém perto de você falar, faz isso, faz isso. Não, você mesmo. São todos adultos aqui. Né? Foi dado essa preciosidade, uma preciosidade. Para quê? Para o nosso crescimento. Para a gente crescer em direção a esse divino. Então, as pessoas perguntaram muita coisa esse fim de semana. Eu quero dar uma pequena história para a gente entender. Uma coisa que Gurudev Hariharananda falava muito. Falava que o guru é como se fosse o gerente de banco. O gerente de banco. Está lá, o banco, você chega, ele cuida do banco inteiro. Inclusive o cofre, tem aquele cofre principal. Ele traz o discípulo até a porta. Ele abre a porta do cofre. Agora, para o discípulo, ele dá a chave do cofrinho. Ele fala, agora vai. Agora vai você mesmo, lá tem o teu cofrinho, e o discípulo tem que abrir sozinho. A ideia do guru e os ensinamentos é que tem toda essa riqueza de conhecimento, e a chave ele dá para cada um de nós, mas nós temos que abrir esse cofrinho sozinho. Está lá. Vai. Continua. Com disciplina. Vai lá. Mas cabe a gente abrir. Né? De uma certa maneira, mostra a nossa responsabilidade. Né? Eles estão sempre aí. E como abrir esse cofrinho? Bem, de um lado, vamos falar, tá bom, você tem que meditar todos os dias. Tem que fazer essas práticas. Sim. E o resto do tempo? Não é que você vai fazer Mahamudra o dia inteiro, né? E o resto do tempo? Bem, em primeiro lugar, você tem que usar o conceito de Kriya. A palavra Kriya é feita dessas duas sílabas. Kriya. Kri significa atividade. Qual que é a atividade? Ya significa o divino. Que no fundo, é ele que está fazendo tudo. Ele que está fazendo tudo. Você pega o carro para dirigir, no começo, quando você aprendeu a pegar o volante, tanto medo, está preocupado, será que vai me bater? Aí retrovisor, oh meu Deus, eu vou trocar marcha. A gente fica muito nervoso. Depois de alguns anos, a gente entra no carro, a gente vai. Só percebemos quando chegamos ao nosso destino. Né? Tá, uma coisa mais automática. Deixou ele guiar. Tá bom. Então, tem essas duas partes. A parte técnica e essa percepção. Mas hoje eu queria introduzir uma outra coisa também. Já falamos muito que nossa prática, conforme Adi Shankara, Deus, Guru e a alma é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não coisa separada, é a mesma coisa. E isso já está dentro de nós. Os Upanishads dizem
que Deus está escondido dentro de cada ser humano. Está escondendo. Está escondendo. Tipo, vem me achar. E cabe a gente tentar achar esse divino que já está dentro. Mas isso mostra uma outra coisa. Se o divino já está dentro de nós, então nós temos que criar um ambiente propício para esse divino se manifestar. Pessoas pensam que autorrealização é tentando chegar a algum ponto e vamos bater no sino, cheguei. Não é assim. É a percepção de nossa identidade que começa a ser mais e mais claro. Que é Ele que está aí. Não o Marcos que você pensa que é. Ele que está aí. E temos que deixar Ele manifestar. Quer dizer que a gente tem que ir eliminando várias negatividades que tem dentro de nós. Na Tattva Bodha, esse texto, eu peguei um trecho só para a gente ter ideias de como não buscar, isso não é a palavra certa, como perceber isso. Tem um texto sagrado chamado Tattva Bodha. E essa parte é chamado, essas são as qualidades do discípulo sincero. Como é que é ser um discípulo sincero? E esse texto vai separando vários aspectos de nossa busca interior. E nossa maneira de tratar com a vida. O primeiro se chama Viveka. O que significa Viveka? Viveka é o poder de discriminação, de percepção, o que é real e o que não é real. Quer dizer que esse tipo de análise, de falar, eu vou fazer isso ou vou fazer isso. Qual lado vai me levar para frente? Isso aqui, então eu vou para aqui, vou para aqui. Vou escolher qual amiga. Ela gosta de tanta coisa, ela gosta de tanta coisa. Quem é que vai me ajudar a ir para frente? Ela. Não no conceito de interesseira, mas os valores dela que expressa é bem mais interessante. Eu vou por aí. Esse poder de analisar a vida assim, entre o que chama o real e o irreal, é a essência. Vocês já conheceram um grande mestre, Swami Vivekananda. Vivekananda, assim, percebendo o real e o irreal. Em nosso dia a dia, a gente tem que ver isso. Em nosso dia a dia, a gente tem que discriminar, separar e escolher o melhor. Pessoas, eventos, entendendo o que tem por trás de uma coisa. Né? Por exemplo, a gente passa uma tragédia. Em vez de ficar só enraivecido, enlouquecido, coisa assim, fala, puxa vida, o que tem por trás disso? Por algum motivo, o divino está me dando isso, está me mostrando isso para eu aprender algo. O que tem por trás? O que tem por trás? Essa força de Viveka, de analisar a própria vida. Geralmente, junto com Viveka, se fala de Vairagya. Vairagya é o desapego. Desapego. Que a gente passa pela vida. Sim, nós temos pessoas próximas a nós, a gente temos famílias, e a gente tem que cuidar de todo mundo. É o nosso próprio corpo. Agora, para ficar apegado a esse corpo, seria um erro. Eu tenho a obrigação de cuidar o melhor possível, me alimentar, higiene. Agora, para ficar muito apegado a isso, não faz sentido, porque esse corpo não vai durar muito. O propósito não é de ser uma coisa permanente.
Ele vem por um período como um veículo para meu progresso, até para minha realização. É um veículo maravilhoso, maravilhoso. Mas de ser apegado é diferente. Inclusive, apego sobre pessoas e coisas assim. Até o Gurudev uma vez falou, você não deve ficar nem apegado ao Guru. Ele também não vai durar muito tempo no corpo. Meu Guru deixou o corpo em 2002. O que tem? O corpo dele não está mais aí, mas ele está aí, entendeu? Não ficar apegado à forma. Viveka mostra o que é real e irreal. Tem forma e o não forma. E o não forma que dá vida para a forma. Então, Vairagya é o desapego. No Tattva Bodha, vai explicando mais. Tem uma coisa que ele chama dos 6 tesouros. Os 6 tesouros para a gente desenvolver, para ter uma qualidade digno de um discípulo, de um seguidor de uma mais do que filosofia, mais uma linhagem. Esse aqui, o Shama. Shama é saber como controlar nossos pensamentos. Como perceber para ter equanimidade. Entender que nossos pensamentos vêm muito. Né? Lembra que a mente é um fluir constante de pensamentos. E a meditação é um fluir constante de consciência diferente. Mas a mente em si, a mente é uma coisa maravilhosa, mas ela tem pensamentos grandes, pequenos, importantes, não importantes, toda hora. Então a gente tem que saber como controlar. E essa possibilidade vem com uma prática, que nem nossa prática faz com que a gente fica quieto. Bem quieto. Você vê o silêncio que o Guruji está? Nós pensamos, silêncio das palavras. Isso é o começo. E silenciar as palavras. Mas ele vai mais profundo. Silenciar os pensamentos. Qualquer um de nós podemos fechar a boca por um dia inteiro. Mas nossos pensamentos vão ficar 1000. O silêncio das palavras, quando vem junto com o silêncio dos pensamentos, daí entra no estado de quietude, o silêncio profundo. É daí onde surge a verdade. Verdadeira percepção. Então, Shama é o controle dos pensamentos. E lembra, junto com o pensamento são as emoções. Controle desses dois. Dhamma é o controle dos sentidos. Sentidos, pensamentos, emoções, tudo isso vai nutrindo a mente. Né? Sentidos nutrem a mente. Então, a gente tem que viver a nossa vida percebendo os sentidos, são maravilhosos, a gente tem os 5 sentidos. Mas temos que saber como organizar direitinho para a gente estar no controle. E o mais que a gente desenvolve isso, mais que a gente vai progredir. Controle da mente, pensamentos, emoções, controle dos sentidos. O parati. O parati é quando a gente tem o desejo de evoluir, o desejo de progredir, de crescer. O desejo sincero, a determinação. Eu posso ir mais, eu posso ir além. Eu não vou ficar só satisfeito no meu estado agora. Eu quero crescer. Eu quero evoluir.
E isso é uma coisa que tem que ter constante. Eu quero evoluir. Cada dia. No final do dia, a gente deveria perguntar, o que eu aprendi hoje? Eu cresci em algum aspecto hoje? Não foi um dia muito bom. Eu tenho que aprender alguma coisa, especialmente aprender algo sobre mim, para poder crescer, para poder evoluir. A gente cresce em todos os momentos. Se nós temos esse índole, não, tem que crescer, tem que evoluir, tem que evoluir. Titiksha é uma qualidade muito importante. Isso é tolerância, paciência, especialmente em fases difíceis na nossa vida. Todos nós sabemos o que é aquelas fases que, pelo amor de Deus, parece que a gente está entrando no túnel, mas quem é perspicaz percebe que tem uma luzinha lá no final do túnel. Eu tenho que aguentar, eu tenho que ter paciência, tenho que ter coragem, resiliência, tolerância sobre todos os aspectos para chegar aí. Isso é uma qualidade muito importante. A gente desenvolver. Então, você não vai reclamar se está muito frio, você não vai reclamar se está muito quente, você não vai reclamar de tanta coisa, não. Então, tá bom. Hoje está quente, hoje está frio. Hoje tem muita comida, hoje tem pouca comida. Hoje tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Em qualquer situação, você vai passando. Tem pessoas que também falaram que, para meditar, eu gosto de ter alguns acessórios. Posso botar uma música, aquela musiquinha? E um dia que você não tem mais a musiquinha? Você não vai poder meditar? Não, mas o incenso não faz mal a ninguém. Vai chegar o dia que você não vai ter incenso em casa. Daí sua mente vai falar, hoje não dá. Aguenta, vai em frente. Ter essa determinação. Não importa, você não precisa nada. Não precisa nada. Você tem que ser o mesmo, sentado sozinho no meio do deserto. Com essa determinação. Essa é a qualidade de Diksha também. Agora, Shraddha é a fé. Fé no Guru, fé nas Sagradas Escrituras. Você tem fé na Bíblia? Sim, ótimo. Tem fé em Jesus? Ótimo. Tem fé em Buda? Tem fé em Krishna? Tem fé em Gurudev? Tem fé em Yogananda? O Guruji? Ótimo. Tem fé. Porque o divino vem falar com a gente através de mestres e também de Sagradas Escrituras. Se você está sentado, lendo a Bhagavad Gita, por exemplo, isso é uma bênção, é uma comunicação que está acontecendo. Você está em sadhusanga, você está em boa companhia. Só você, quietinho, estudando a Bhagavad Gita, estudando a Bíblia, estudando a Dhammapada, não importa. Se é um texto sagrado, você está estudando, você está em boa companhia. E isso vai ajudando, né? Essa ideia de você crescer, o parate. Não tem nada para fazer, a televisão está quebrada, vou pegar um bom livro, sentar, estudar, ou meditar. Você está em boa companhia. Tem que ter fé nas palavras do Guru. Tem que ter fé nas Sagradas Escrituras. Eu receio, hoje em dia, muito aqui tem muita coisa New Age, tem muitos livros e coisas assim que falam de 1000 coisas. Eu prefiro algo que já é testado ao longo dos séculos, é firme. Né? Tem Shraddha, fé. Samadhana significa uma perspectiva contemplativa.
na vida. E a gente já falou muitas vezes. A gente é simultaneamente participante na vida e observador com a vida. A gente está observando. E faz a gente contemplar um pouquinho. Por que que isso aconteceu? Por que que aquilo? Por que que eu conheci ela e não ela? A gente briga. Eu não acredito mais em coincidência, né? Alguém fala, puxa, que interessante, coincidência isso aqui. Eu falo, eu já não percebo mais assim, porque eu já percebi que tanta coisa acontecer, então tem que ser assim. Isso vem depois de contemplar a própria vida. Né? Contemplando a vida, contemplando as situações, os momentos da vida, os altos e baixos nossos filhos, com nossas famílias e tudo. Está acontecendo isso. O que eu vou aprender com isso? Então, Samadhana é isso, essa maneira de perceber. Você está participando e você está percebendo a vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Você está olhando. A gente tem isso, por exemplo, uma coisa que acontece muito em Kriya é que vem uma emoção, por exemplo. Vem uma emoção. Antigamente, quando vinha essa emoção, eu já chutava o pau da barraca, ficava bravo. Agora eu posso perceber a emoção surgindo. Olha que tá. De novo está surgindo isso. Mas dessa vez eu não vou reagir. Você está percebendo a própria emoção. E você escolhe, você escolhe atuar em cima ou não. Não. É porque você está dentro de uma certa distância. Não é fisicamente distante, mas contemplando, fala, eu não vou reagir da mesma maneira, como antes. Então, todos esses são qualidades para a gente desenvolver, mas o mais importante Vai não, vai pra lá. Mumukshutva é o desejo de libertação, determinação de falar, sabe uma coisa? Minha vida é mais importante do que eu pensei. Eu não nasci à toa. Eu não nasci à toa. E a vida não só deve ser uma constante sequência de nascimento e morte, nascimento e morte. Tem que ter um momento de libertação. E para sentir isso, que eu quero, eventualmente, ser liberto de tudo isso. Eu quero chegar. Isso se chama Mukshutva. Eu falei outro dia que, conforme Adi Shankara, na Viveka Chudamani, é que tem três coisas que vêm para a gente. Somente através da graça de Deus. Uma é o nascimento humano, esse corpo, essa vida. A gente tem isso só pelo desejo e graça de Deus que Ele te deu dessa forma, essa vida. A gente tem que cuidar. A segunda coisa é de ter esse desejo de libertação. Todos os meus amigos só pensam em sair, comprar um carro novo, fazer isso para uma festinha. Eu acho que a vida tem que ter mais do que isso. Já está se separando um pouquinho do pensamento comum. Né? Ou não, do desejo de libertação. E a terceira coisa que vem somente através da graça de Deus é os cuidados amorosos e mestres realizados. Por eles. Que eles falam, não, vem. Eu cuido de você. E como eu falei para você, a diferença entre o que chama de guru, meu irmão, e o Sadguru é aquele que ele fala, filha, me dá seu peso, suas dificuldades, seus desafios. Dá para mim. Eu carrego. Para você ir andando mais livre, você praticar direitinho. Mas me dá os problemas.
Isso é raro. Isso é raro. Esse nível de amor que grandes mestres têm. Não quero que você simplesmente aprenda algumas coisinhas. Eu vou ensinar essas coisas. Paralelamente, me dá teus problemas. Me dá as coisas que tá te impedindo de ir para frente. Dá para mim. Eu carrego. Eles têm ombros fortes. Até na própria iniciação, até no próprio momento da iniciação, tem essa parte. Você oferece isso. Então, junto com nossa prática, a gente tem que fazer o trabalho de aperfeiçoar nosso íntimo. Não só aprenderam algumas técnicas. Não estou menosprezando as técnicas. São poderosos. Mas não só isso. É um começo de um trabalho consciente de transformação. De transformação. Por isso que Gurudev sempre perguntava, what is your change? What is your change? O que está sendo sua mudança? E você sabe. Puxa, mudei assim, mudei assado. Mudança para ser quem você realmente é. Quer dizer, eliminando as negatividades. De que medida que você está se transformando? Nós temos que perguntar para nós mesmos. Então, por isso que essa prática é extremamente profunda e é um compromisso que nós temos. Sim, nós temos um compromisso com o divino, nós temos um compromisso com os gurus e nós temos um compromisso com nós mesmos. Não é só fazer um pouquinho. Eu tenho compromisso comigo mesmo. Para melhorar. Para ser uma pessoa melhor, talvez essa palavra não pareça muito forte. Mas ir eliminando essas negatividades que a gente acumulou ao longo de muitas vidas, inclusive essa. Mas de percebendo essas coisas, esses hábitos, essas coisas, com coragem, com transparência. Fala, opa, tem isso aqui, eu não gosto. Foi eu que criei esse hábito. Eu não quero mais, não está me levando para frente. Então, em nossa prática, se você também junta com esses conceitos de discriminação, análise, vairagya, desapego, controle dos pensamentos, controle dos sentidos, desejo de evoluir, desejo de crescer, tolerância, paciência, e passo a passo. Às vezes a gente pensa que, meu progresso está muito lento. Isso não está valendo nada. Não, todo dia. Tem que ter fé naquilo que os gurus falam, que as escrituras falam. E tem que andar na vida com um olhar, uma percepção contemplativa. Perceber. Isso requer uma vida mais consciente. Mais consciente. E com uma vida mais consciente, a gente chega à libertação. Se você imagina quantos anos que passa em nossa vida, como crianças, só brincando, quantos anos passa em nossa vida dormindo, não fazendo nada, né? Depois tantas obrigações, o nosso trabalho, nossas famílias. Quanto tempo resta para a gente começar a ser consciente de nossa vida? Por isso que Kriya Yoga nunca fala que a vida espiritual é uma coisa e nossa vida real é uma outra coisa.
Meu trabalho, minha família, faz parte do meu crescimento espiritual. Não é separado. Não é separado. Quando você vai no escritório, quando você está com a família, quando você paga as contas e tudo isso, não é uma coisa separada do que sua vida espiritual. É integrado. Integrado. Isso é o aspecto maravilhoso que Kriya Yoga traz. Muita gente, por exemplo, vem de religiões. E religião, que, tá bom, na minha religião, eu separava um tempinho para pensar em Deus e os mestres no domingo. Eu vou na missa e pronto. Depois, outro judeu fala, tá, meu dia é sábado. E o resto da semana, estou aliviado. Ou outra religião faz assim. Mas nós, que não é uma religião, fala, não, o divino está aí em cada respiração, em cada momento. Temos que integrar essa prática em nosso dia a dia. Não é um momento, vou guardar para o sábado ou domingo. Se Deus está aí respirando em você a cada instante, Ele não está falando, tá, eu vou respirar em você só no domingo. Não. A gente fala que eu acho que Deus se esqueceu de mim. Como? Impossível. Impossível se Ele faz parte de você, se Ele faz parte da gente. Então, quer dizer, estamos direcionando isso para uma maneira de viver nossa vida. Uma maneira de viver nossa vida. Para todos nós, para todo estilo de vida, não importa. Que profissão, não importa. Não. É uma vida em moderação, consciente. Até em comida. Gurudev sempre usava uma frase dos Upanishads, que diz que a comida que você consegue digerir bem, isso é sua comida. Quer dizer, você tem a responsabilidade de analisar. Eu como isso, mas eu não consigo nem meditar. Então, você elimina. Mas ninguém está falando para você. Você mesmo está estudando isso, suas reações. Isso é a beleza dessa prática. Para levar a gente um pouquinho mais para frente. Semana passada foi super legal. Super legal. Tanta gente. Tinha muitas perguntas. E ainda tem. Nós vamos ter que voltar a fazer aquela sessão de perguntas e respostas, talvez, uma vez por semana. Mas perguntas sérias. Não pergunta por que um Swami usa barba. Eu vi umas perguntas assim, foi pelo amor de Deus. Vamos aproveitar. Quanto tempo tem? Pô, é 8h14, já é hora de meditar, então, né? E começa às 7h30. Comece de falar de Kriya, eu posso falar dias e dias. É uma prática que é mais do que uma prática. Bem, vamos aproveitar esses últimos minutos. Vamos fazer uma meditaçãozinha simples. Todo mundo senta, por favor. Relaxado, com os olhos fechados. Dhyanamulam Guru Murti, Pujamulam Guru Padam, Mantramulam Guru Vakyam, Mokshamulam Guru Rupa. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Guru é a raiz de nosso mantra,
de nossa devoção, de nossa devoção. E quem é Guru? Gu, escuridão, Ru significa remover. Então, Guru é a força divina que vem para a gente para eliminar essa escuridão, que é a ignorância de nossa identidade. Vamos sentir isso, sentindo nossa respiração. Só aprecie a respiração, por favor. Como a respiração é tranquila. Como essa respiração está nutrindo esse corpo, nutrindo nossa mente, acalmando os pensamentos, acalmando as emoções. Sentindo essas respirações com amor. Baba sempre dizia que sua respiração é minha presença. Essa respiração é a presença dos gurus, é a presença do divino dentro de nós. Não é simplesmente oxigênio. Essa respiração tem energia vital, prana, que está dando vida para nós aqui. Todo ser vivo tem esse mesmo prana. Todas as plantas, todos os insetos, todos os animais, todo ser humano respira. Então, todos têm essa mesma energia divina. Nós somos um pouquinho mais conscientes disso. Mas toda a existência é divina. É feito dessa energia. Toma uma inspiração lento, longo, profundo. Exale, lento, longo, profundo. Inspira, lento, longo, profundo. Exale igual. Continua assim, por favor. Bem consciente da respiração. Mais nada. Mais nada. Nós temos esse momento junto. Todos nós. Isso é sadhusanga. Nós estamos em boa companhia. Gurudev falava que o verdadeiro sadhusanga, verdadeira boa companhia, é você com sua respiração. Vai ficar bem atento, bem atento. Concentrando bem. Continua, continua. Com essa percepção. Agora, toma uma inalação lento, longo, profundo. Inspira, segura e lentamente incline-se até onde der. Vou tocar a cabeça no chão. Exale, respiração normal, consciente. Ainda bem focalizado nessas respirações. Com a coluna curvada dessa maneira. Curvado. Uma postura de humildade frente ao divino. E Ele que está entre nós e Ele está dentro de nós. Nós nunca fomos separados.
esse conceito de ser separado é a própria ignorância. Sentindo essas respirações, por favor. Com calma, com tranquilidade. De uma maneira pacífica, mas alerta. Você está bem alerta. Todos nós buscamos união. Todo procura yoga. União com o quê? União com nossa origem. União com a mesma força que anda com a gente, segurando nossa mão em cada instante de nossa vida. Progredindo passo a passo a realização, a libertação. E vivendo consciente dessa força, nenhum instante é desperdiçado. Tudo tem propósito. E nossa vida tem propósito. Sentindo as respirações, por favor. Agora, de novo, toma uma inalação lento, longo, profundo. Inspira, segura, lentamente volta. Sentar com a coluna reta, olhos fechados. Exale. Agora, concentre no ponto entre as sobrancelhas, por favor. Inspirando por aí. E quando inale, inale amor. E quando exale, exale paz por todo o universo. Inalando amor, exalando paz. Continua assim. Que Deus é amor, Deus é paz. O universo inteiro é feito da mesma essência, como nós. Quando inale, inale até o centro, a caverna do crânio, que Yogananda chamava. Bem no centro do cérebro, e exalando paz por todo o universo. Continuando assim, com toda a sua percepção no veículo da respiração. Mais quietude, mais silêncio. Longe da turbulência do superfície, a gente está mergulhando para as profundezas de calma. Dessa maneira, vamos meditar um pouquinho. Um fluir de consciência.
Nas profundezas de silêncio tem a calma. Calma mais profunda. Só existe esse momento. O passado já foi. O futuro não chegou ainda. Vamos largar todos os pensamentos e memórias e anseios e medos sobre o futuro. Não tem nada, só esse momento. E cada respiração é uma vida nova. Sarvam Kavidam Brahma. Tudo é Brahma. Tatvamasi. Você é isso. Aham Brahmasmi. Eu sou Brahma. Agora, para bem de toda a humanidade e todo o mundo natural, vamos entoando 5 vezes o Mahamudjaya Mantra. Om Trayambakam Yajamahe Sungandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhana Mrityor Mukshiyam Amritat. Om Trayambakam Yajamahe Sungandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhana Mrityor Mukshiyam Amritat. Om Trayambakam Yajamahe Sungandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhana Mrityor Mukshiyam Amritat. Om Trayambakam Yajamahe Sungandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhana Mrityor Mukshiyam Amritat. Om Trayambakam Yajamahe Sungandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhana Mrityor Mukshiyam Amritat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paz e harmonia para nossas famílias, para nosso país, para todos os países, para todos os povos na Terra agora. Paz e harmonia para todas as criaturas e o mundo natural. Bosques, montanhas, florestas, oceanos. E paz e harmonia para todo o universo. Todos somos feitos
da mesma essência, todos somos filhos do mesmo Pai. Om Purnamata Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Pedindo as bênçãos de Deus e os gurus para todos nós, para que progredimos passo em passo em sua direção, a direção de nossa libertação, a consciência absoluta. E grato por essa oportunidade para servir, eu me inclino a todos vocês. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru.